Para a maioria dos países, das nações, ou poderia dizer até para quase a totalidade das nações, a data nacional, a data mais importante, o marco histórico mais importante é a sua independência. Por exemplo, para nós comemoramos no dia 7 de setembro a independência, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, se tornou uma nação soberana. E assim os demais países. Com Israel não era diferente, irmãos. Qual era a data nacional de Israel? A data nacional de Israel era a Páscoa, ainda é a Páscoa, quando o povo foi libertado do Egito. Esse é um marco fundamental da história de Israel. Esse é um marco fundamental onde eles se lembravam, onde eles comemoravam a libertação milagrosa do cativeiro egípcio, depois de 400 anos de cativeiro. Veja o livro de Deuteronômio 4:34, a declaração de Moisés. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte e braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo que o Senhor vosso Deus fez no Egito aos vossos olhos. Está perguntando para o povo, será que teve outro Deus que tomou essa iniciativa de extrair um povo da servidão através de milagres, de sinais, de luta? E aí usa uma figura bonita, com mão forte e braço estendido. O Senhor estendeu o braço, foi buscar a nação, foi buscar aquela nação de escravos, um bando de escravos, uma multidão de escravos, mas que ainda nem se constituíam uma nação. A libertação, então, do Egito, essa deveria estar presente na memória da nação, na memória de cada hebreu. Por isso que a Bíblia diz, e lá nós encontramos nos textos de Moisés, o povo devia ensinar aos filhos, lembrar a data nacional. Capítulo 4, verso 32 diz assim: pergunta aos tempos passados. Pergunta aos tempos passados quer dizer consulte a história. Lembre-se, consulte a história para ver o que Deus tem feito. Nós também devemos fazer isso, irmãos, consultar a história da igreja cristã, a história do povo de Deus em geral, antes do Senhor Jesus Cristo, mas depois do Senhor Jesus Cristo. Como que o Senhor atuou para que a igreja cristã se consolidasse? Estudar a história da igreja, da nossa igreja, estudar a história dos pioneiros, ver quais foram as dificuldades, quais foram as bênçãos, como que se desenvolveu. Isso vai fazer com que nós tenhamos a nossa fé aumentada, a nossa certeza aumentada. Veja lá Deuteronômio 4:35, para que soubessem que o Senhor é Deus e que nenhum outro há senão Ele. Quando o povo consultasse a história, quando o povo fosse buscar os registros históricos ou a tradição oral histórica, eles iam ser gratos a Deus. Iam saber que Deus é um Deus único, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor Salvador. E essa gratidão ia ser o resultado dessa gratidão ia ser fidelidade, ia ser obediência. O verso 40, ainda de Deuteronômio 4, diz assim: guarda os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor Deus te dá para todo o sempre. Guardar os mandamentos, mas por que guardar os mandamentos? Por que guardar os mandamentos deste Deus? Temos uma fundamentação histórica. Vamos consultar a história. Pergunta aos tempos passados. Pergunta às intervenções de Deus e você vai ver como vai ser natural querer servi-lo, querer obedecer. A obediência a Deus não é uma obediência imposta, uma obediência totalitária. Tem que ser, não, mas ela é uma obediência com razão. Qual é a razão da nossa obediência? A razão da nossa obediência é o amor de Deus demonstrado através da história.
A história nos motiva a ser gratos a Deus e ser obedientes a Deus. A história da nossa igreja, irmãos, nos motiva a crer no plano de Deus para a igreja adventista do sétimo dia, para a igreja do tempo remanescente, para a igreja do tempo do fim. Quando nós estudamos a história, como os nossos primeiros pastores e líderes estruturaram a igreja, nós vamos ver, irmãos, que o Senhor tem cuidado e isso vai aumentar a nossa fé. Mas o Senhor diz assim: obedeçam para que vocês vivam. Obedeçam e vivam, obedeçam para que te vá bem. O Senhor não ganha nada com a nossa obediência, irmãos. Quem ganha com a nossa obediência somos nós mesmos. Nosso Senhor é Deus, sejamos nós obedientes ou não. Mas se formos obedientes a Deus, temos a promessa de que a nossa vida vá bem, para que te vá bem. Eu já disse, como um pai quer que as coisas vão bem para um filho, nosso Deus, nosso Pai, quer que as coisas estejam bem também conosco. Para isso, irmãos, nós devemos ter fé. Para termos fé, nós devemos consultar os tempos passados, consultar as intervenções de Deus e saber que se Deus interveio de uma maneira tão poderosa no passado e também no presente, Ele pode continuar intervindo para nos livrar, para nos salvar, para nos dar uma vida feliz e especialmente para nos dar a vida eterna. Deus abençoe a todos nós e que tenhamos prazer em consultar a história do povo de Deus, a história da igreja, para termos a nossa fé alicerçada, para ter o fundamento da nossa fé.